Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um exercício, mais uma prática, onde eu quero te entregar agora uma sequência de como criar lentes de contato em resinas compostas, diretas. A gente vai trabalhar com uma muralha, onde eu aumentei um pouquinho a incisal, como se fosse um enceramento diagnóstico, aumentando, alongando os dentes, e nós vamos trabalhar em dois incisivos centrais, como se fosse um caso de lentes de contato, onde a gente tem um leve espaço para criar essa faceta, com pouquíssimo espaço de trabalho, e eu vou conduzir com vocês a sequência que eu faço em dentes múltiplos. 2, 3, 4 dentes, nós vamos trabalhando as camadas ao mesmo tempo. Espero que você goste, entenda o conceito e consiga aplicar na sua rotina clínica. Vamos junto comigo. Pessoal, então imaginem que a gente vai trabalhar fazendo duas lentes de resina composta, nesse caso aqui. Primeiro raciocínio que eu quero te passar, lembre-se muito bem, se eu vou criar uma lente de contato nesse dente, que eu tenho pouquíssimo volume, a minha camada vestibular vai interagir com esse substrato. Então, se eu vou alongar esse dente aqui, quando eu for aplicar a dentina, por mais que eu vou trabalhar um dente clareado, a dentina tem que ser da cor do elemento dental e não da cor desejada, tá? Então a gente tem uma muralha, eu acabei de esculpir ela aqui, aumentando um pouquinho, por isso que ela está até riscadinha aqui, mas vai servir exatamente para a gente criar o conceito desse hands-on. Então a gente vai aplicar aqui, basicamente, um esmalte cromático na palatina, poderia ser também um acromático, tá? Eu venho manipulando essa camada, aplico nessa região do dente vizinho. Então imagine que a gente está trabalhando nos dois. É assim que a gente vai conduzir a restauração. Camada por camada, todas ao mesmo tempo. Quando a gente cria essa aplicação, lógico que a gente já vai separar essa incisal, essa proximal. Quando chegar em boca, nós vamos ter uma adaptação e a gente vai checar novamente isso tudo. Então eu levo em posição ao mesmo tempo e olha que interessante, ó, eu tenho uma extravasação do excesso. Esse excesso está saindo e a gente consegue agora removê-lo. Então eu venho com o instrumento, estou novamente com a espátula twist. Eu não me preocupo ainda com a palatina, porque eu estou aplicando essa camada incisal, afinando essa camada para depois só me preocupar com essa proximal, que é onde eu vou agora remover os excessos. Depois de tirar o excesso da borda incisal, que é o que eu estou fazendo agora. Notem que eu já vou calibrando essa borda incisal, esse comprimento dental. E olha que bacana. A gente vai trabalhando a remoção dos excessos, bem gradativo, com a espátula condensa. Eu posso condensar aqui na proximal e antes de fotoativar, eu vou pensar na separação dessa camada. Então eu venho em posição e eu marco exatamente esse limite incisal. Corto mesmo essa camada, quanto na mesial, tanto na distal. E a gente tem essa camada bem aplicada para fotoativar e aí sim esculpir com o disco Soflex essas rebarbas que provavelmente a gente vai obter aqui. Após a fotoativação, eu deixo aqui 20 segundos aqui, 20 segundos no outro elemento. A gente vai destacar e olha que bacana, nós temos a primeira camada de trabalho palatina criada. Então eu venho novamente com o disquinho de acabamento,
a gente vem tocando e removendo esses excessos, sempre criando o design ideal da cavidade. Então, se eu quiser essa distal levemente com esse formato, eu já vou direcionar isso e aí eu venho para fazer a mesma coisa na distal do outro elemento. Então, eu venho criando esse formato ideal, assim a gente vai sim obter uma camada mais homogênea. Olha que bacana. A partir daí, a gente vai trabalhar a aplicação do ar e depois do wetting, para tirar esse pozinho que se forma. Então aqui no estúdio a gente não tem o arzinho, mas a gente na clínica aplicaria o ar e eu venho depois aplicando o wetting para criar essa sequência, ok? Não fotoativo. Venho com o instrumento, faço aquele clique para descolar uma camada da outra e assim conseguir aplicar a minha serrinha para separar essa proximal, ok? Então eu venho aqui, ó, e faço um clique e eu consegui separar essa proximal. Agora eu devo aplicar a camada de dentina ou body, né? Mas é a camada de dentina. Então, mesmo que eu queira clarear os dentes, eu tenho uma lente de contato, diferente da faceta, que eu vou subir com dentina até aqui, eu tenho que aplicar dentina só na linha de união. Então, a gente vai aplicar uma cor de dentina próxima do elemento dental. Aqui no caso, a gente vai trabalhar então com uma dentina A2. Por quê, Thiago? Porque o manequim, nesse caso aqui, ele tem uma cor próxima do A2. Então a gente vem aplicando essa camada, pensando já na morfologia interna, posso inclinar bem ela, tiro os excessos e notem, eu vou direcionando essa forma da incisal com relação com o resultado que eu desejo. E eu venho levemente esculpindo e removendo os excessos, criando a forma da distal. Se eu quero um dente mais arredondado, eu já arredondo essa área proximal também. Tiro os excessos novamente. Essa camada é muito delgada, então eu venho terminando ela em 0 nessa transição. E aqui, pessoal, ó, eu já tenho uma transição muito suave. Nota que aqui eu enxergo exatamente a linha do dente e nesse dente 21 a gente não enxerga. Então nós podemos esculpir os mamelos de acordo com o que a gente quiser. Se eu quiser alongar ele aqui, ó, a gente vem finalizando. Eu gosto muito nessa área de transição trabalhar com esse instrumento que é a condensa, puxando e zerando bastante essa área cervical, incisal. Nota que a gente consegue uma transição muito suave. E a partir daí, eu vou executar a fotoativação. Fotoativo 20 segundos. E olha que interessante essa imagem. A gente conseguiu integrar exatamente o dente com a camada de dentina, não enxergando mais essa linha de união que a gente visualiza no outro dente. Então agora que eu fotoativei, eu consigo aplicar exatamente o mesmo conceito e a mesma camada. Então eu venho com a mesma cor, mesma opacidade e a gente vai criar essa sequência da mesma camada, exatamente como a gente aplicou no dente vizinho. Esculpindo a morfologia. Após a fotoativação, pessoal, a gente tem as duas áreas de dentina aplicadas na posição ideal. A gente pode fazer o clique novamente
entrar com o instrumento agora um pouquinho, fazendo o movimento de serra para tirar os excessos. Por que eu não fiz esse movimento antes? Porque provavelmente com o manequim, ainda que nós não temos uma boa adesão, nós poderíamos ter uma fratura da palatina. Então eu apliquei a dentina para reforçar essa camada. Após o clique agora, a gente consegue aplicar essa camada. Então olha que interessante, a gente já mimetizou essas linhas de união e essas linhas não aparecem mais. E aqui eu tenho duas opções. A gente pode trabalhar já em cima desse substrato a camada de esmalte vestibular ou maquiar um pouquinho esse substrato para depois aplicar a camada vestibular. Por exemplo, eu poderia, se necessário, pegar o corante branco para tentar aumentar a luminosidade desse elemento dental. Então notem que eu posso, acima do próprio elemento dental, do próprio remanescente, venho pincelando esse corante branco e nessa hora eu não faço essa aplicação difusa como opacificação, mas eu posso pintar esse dente, se eu quiser, levemente, bem sutil, e aí eu tenho aqui, ó, uma camada ou um elemento mais claro, mais bleach. Isso se eu quiser fazer essa simulação, tá? Quero que vocês entendam que eu estou variando aqui para vocês entenderem uma outra abordagem de aplicação. Eu poderia deixar assim, em um caso, né? E não aplicar esse pigmento, tá? Eu vou deixar um dente com, um dente sem, para vocês entenderem a diferença. E a gente pode agora trabalhar com esmaltes cromáticos ou esmaltes de valor alto. Notem a diferença, o balanço de branco está equilibrando aqui, mas nós temos uma diferença grande. E agora a gente vai aplicar a camada vestibular. Entro com a matriz de poliéster, posicionando ela. Nota que eu pego agora o esmalte, nesse caso é um esmalte mais claro, porém não muito branco, é um esmalte próximo do B1, onde a gente vai cobrir toda a vestibular e criar uma lente de contato com uma cor mais natural, tudo bem? Então a gente está buscando, nesse caso aqui, uma cor mais natural para estratificar essa faceta. E o dente vizinho, a gente vai trabalhar com uma cor mais clareada. Então eu venho manipulando essa resina, lembrando que aqui é um conceito de lente de contato, então eu não tenho muito espaço, eu tenho que trabalhar essa cervical muito delicada para eu não gerar um sobrecontorno gengival, que isso é terrível para a parte tecidual e periodontal. E eu venho aqui, ó, refinando a área proximal, já com o esmalte em posição e com a matriz presa nessa borda incisal. Mesmos movimentos das aulas anteriores, eu venho definindo planos de inclinação, venho definindo também essa transição para proximal, condensando bastante a resina na proximal. Quando eu defino a crista, eu faço a área plana. Então, definimos a crista mesial, trabalhamos a área plana e agora a gente vem tracionar essa proximal para fazer a distal. Então, levemente direcionando para o sulco, exatamente como a gente já treinou. Vocês estão vendo que eu vou repetindo isso para você memorizar bem. Eu puxo contra o dente, puxo para
distal esse movimento aqui. E olha que bacana, funciona todas as vezes, funciona super bem, porque é exatamente o que a gente faz no consultório todos os dias. Insiro a matriz de poliéster e eu vou trabalhar a parte distal. Se estiver faltando resina, a gente pode aplicar mais. Se não estiver faltando material, eu posso já ir condensando a distal para criar essa escultura da distal. Então, nota aqui a faceta que a gente está criando. Venho trabalhando essa área e agora a gente vai tracionar. A gente vai visualizar esse dentinho mais comprido que os laterais, porque a gente está alongando só eles para fazer uma demonstração de lente de contato. Então, por isso que ele está ficando um pouquinho mais comprido até que o próprio lateral, talvez dando um aspecto mais longo, mas esse é o efeito que a gente tem nessa camada. Aqui aplicando um esmalte cromático, eu posso já guiar a minha textura. Lembre-se que a gente vibra um pouquinho e vai texturizando. E conforme a gente vai finalizando a morfologia, nós vamos criando esse aspecto mais natural. Nota que bacana, a gente já tem o dente todo finalizado, essa morfologia com uma textura muito suave, que eu posso, se eu tiver interesse em aumentar ela, tanto no pincel quanto na broca. Eu prefiro tentar guiar no pincel e usar pouca broca depois. Então a gente vai trabalhando isso e vai conseguindo um resultado bem bacana, bem harmônico, trabalhando essa área de espelho. Talvez eu possa alongar um pouquinho ela, puxando essa área para cá, bem sutilmente. E agora, trabalhando a fotoativação. Eu vou fotoativar por 20 segundos. Venho novamente, faço um clique, testo a serrinha. Ela entrou. Agora eu vou posicionar a matriz de poliéster, enquanto a câmera corrige o balanço de branco para você visualizar melhor. E a gente vai entrar deslizando a matriz de poliéster novamente para fazer essa camada do dente vizinho. Nesse dente vizinho, nós vamos utilizar um esmalte clareado, mais alto valor, um esmalte bleach, para você entender a diferença de como a gente pode trabalhar essa estratificação. Então agora a gente pega essa camada de esmalte clareado e a sequência de aplicação e execução é a mesma executada no dente anterior. Eu inicio aplicando e espalhando essa resina na vestibular pelo terço médio e eu vou inclinando para a cervical, para trabalhar a cervical e depois toda a área vestibular. Então a gente vai acelerar um pouquinho esse vídeo para ficar mais dinâmico para vocês, não ficar tão repetitivo, e a gente volta na sequência. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma morfologia muito próxima do ideal. Lógico que eu já comentei com vocês, os dentes estão mais longos do que a gente necessita, porque a gente não alongou os laterais, a gente só está alongando os incisivos centrais, então eles estão ficando fora de proporção, mas isso já foi avisado que é só um exercício para vocês entenderem a diferença da dinâmica de trabalhar com lentes de contato, onde a gente tem como modular a cor dos dentes, mesmo com pouca espessura. Aqui a gente usou um esmalte cor B1
e aqui um esmalte bleach chamado BW, que é um esmalte de alto valor, que talvez um dia o seu paciente queira um dente bem clareado, você vai conseguir trabalhar essa estratificação e entregar para ele um resultado que funciona muito bem para o gosto dele e a gente consiga um resultado muito harmônico em termos de entrega para o paciente do que ele deseja. Às vezes a gente não gosta muito de trabalhar essa cor mais clareada, mas no dia a dia a gente tem que saber criar essa camada, essas cores, porque é uma composição de cor que o paciente gosta muito. Então você tem sim que estar apto a entender como criar essa cor para você satisfazer o teu paciente e deixar ele feliz. Então a gente vai fotoativar aqui e depois eu faço pequenos ajustes dessa área incisal, criando lá aí facetas com cores clareadas, mais natural, mais artificial. Essa cor é uma cor bem branca, a gente consegue ver que tem um altíssimo valor. Agora que está corrigindo o balanço de branco, nós temos uma diferença gigantesca na luminosidade das duas facetas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito de fazer um dente mais claro, natural e um dente bleach de alto valor, alta luminosidade, mas é para vocês entenderem o conceito de lente de contato, onde eu não vou fazer preparos dentais, onde eu tenho pouca espessura de trabalho, porém a gente vai aumentar a incisal, fazer uma transição de borda incisal com a cor do remanescente dental e a gente pode modular diversos esmaltes conseguindo diversos resultados. Resultados mais naturais e resultados, como eu mostrei, que às vezes a gente nem gosta tanto. Eu particularmente acho um branco mais exagerado, mas muitas vezes o nosso paciente deseja esse sorriso e a gente tem que estar apto a conseguir executar. Então aqui vocês vão ter um mapa depois cromático do que fazer nesse caso para conseguir essas receitas. Um grande abraço, fiquem com Deus.